tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu posso te ajudar. Mais uma vez aqui, nós continuando nessa websérie de constelação familiar com o nosso grande amigo, juiz de direito da Bahia, Sami Storch. E vamos desmistificar um pouco essa questão desse trabalho todo na área do direito. Então, meu amigo Genésio, eu acho que depois daquele primeiro encontro maravilhoso, sobrou muita coisa aí para a gente conversar ainda, né? Verdade, né? Nós estamos frente à maior enciclopédia viva, graças a Deus, das constelações jurídicas, né? Acompanhado aqui pela Fabi também, Fabiana Quezada, querida aqui no estúdio, apoio do Eric, já agradecendo a mesa, agradecendo a Com Brasil por estar, né, e nos deixar chegar no seu lar, gratidão pela sua audiência. Estamos aqui com o Sami Storch, começamos um programa maravilhoso e agora vamos para o segundo complemento do programa. E aí, trazendo cada vez mais informação sobre constelação familiar. Informação consciente, hellingeriana, constelações da fonte. Você que procura esse campo da constelação, busque fontes como Sami Storch, que é o criador da constelação jurídica no Brasil e no mundo. Sami, mais uma vez, gratidão pela tua presença aqui no Eu Posso Te Ajudar. E bora lá. Tua, não temos que falar mais nada. Pronto, gente, é o seguinte, o objetivo desse bate-papo é a gente trazer conteúdos positivos, informações coerentes e corretas para você que está ouvindo realmente saber da fonte o que é um trabalho coerente e correto. E hoje, Sami, a gente sabe que está muita gente falando de constelação familiar no direito, na justiça, e muita gente falando muita coisa fora do eixo. Então, a gente tem aquelas pessoas que são profissionais capacitadas e aquelas que pegaram carona, como em toda a atividade. E como é que a gente atua com isso, Sami? Como separa o joio do trigo? Como a gente julga com isso, né? Esse é o problema, atua. Né? Em primeiro lugar, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E só para esclarecer, eu não sou o criador das constelações jurídicas, né? Porque eu vejo que o Bert Hellinger mesmo, ele trabalhou em diversos assuntos que são jurídicos, mesmo sem ser da área jurídica, porque o direito ele trata de assuntos do ser humano, dos relacionamentos. Então, os assuntos que a constelação trata são os mesmos assuntos que o direito trata. Por isso que logo eu identifiquei uma relação, que as constelações têm que estar no direito, que essas ordens sistêmicas elas têm que estar junto com a ordem jurídica, para estar a serviço do ser humano e das suas relações. Com base nisso, eu batizei o direito sistêmico, que é justamente a ciência jurídica à luz das ordens sistêmicas e das descobertas de Bert Hellinger com as constelações, né? Mas introduzi as constelações familiares no âmbito do direito, né? Nos tribunais, como uma forma de resolução de conflitos, como forma de facilitar o olhar das pessoas para que elas possam perceber qual que é a melhor solução, qual que é o melhor caminho, e isso chegou rapidamente até os profissionais da área jurídica também. Eu não comecei falando para os profissionais da área jurídica, eu comecei aplicando nos meus processos, como juiz. Mas a partir daí, isso reverberou de uma forma muito forte nos advogados. Um dos melhores efeitos das constelações no fórum foi os advogados se identificaram com as dinâmicas, falaram, puxa, mas isso também acontece na minha família. E aí melhorou o casamento do advogado, melhorou a relação da advogada com a filha que não queria falar com ela. Ela conseguiu. E aí os próprios advogados, porque gente é gente, né? Advogado é gente, juiz é gente. E é isso que é interessante. E aí os advogados transformaram a sua postura perante o trabalho, perante os conflitos, e passaram a me ajudar. Eu trabalhava numa cidade pequena quando eu comecei, e os advogados mudaram de postura e começaram a me ajudar, assim, as audiências começaram a fluir, que era uma beleza. Então teve uma repercussão que foi além do processo da pessoa que constelou, né? Entendi. E aí isso chegou aos ouvidos do CNJ, dos tribunais, né? E começou a ganhar, a se multiplicar. Os projetos começaram a se multiplicar. Nisso, as constelações se popularizaram. Pouca gente tinha ouvido falar em constelações familiares até então, mas com as reportagens que foram feitas através desse trabalho no direito, isso chama muita atenção,
E aí as constelações se popularizaram e começou a ter um monte de tipo de constelação. As pessoas darem muitos nomes, fazerem muitas práticas, misturarem com outros conhecimentos. Algo que, em princípio, não tem nada de errado, mas aí veio um novo desafio, que é dar um alinhamento, separar o joio do trigo. Uma formatação, talvez, ou não? Até uma... Regulamentação? Qual o nome que você daria? Hoje uma regulamentação se faz necessária, mas eu resisti a isso por muito tempo. Porque primeiro a gente precisa explorar. Sim. Tem que ter um espaço, uma novidade, né? Uma nova ciência, uma nova abordagem. Quais são os potenciais disso? Tá. Então é válido a pessoa experimentar algo diferente, né? Bert Hellinger experimentou algo diferente e descobriu coisas novas. Outras pessoas também têm esse direito de experimentar. Eu experimentei algo diferente, num lugar diferente, descobri algo novo e outras pessoas podem também. Mas aí começaram a surgir reações negativas e algumas notícias de resultados indesejados, pessoas que não se sentiam bem atendidas com as constelações na justiça, ou assim, efeitos colaterais, talvez, ou práticas inadequadas, né? Eu, graças a Deus, no trabalho que eu venho fazendo, eu não tive até agora nenhuma reclamação. Ninguém que se queixasse de alguma ilegalidade, ou que se sentiu mal, ou que se sentiu prejudicado pelas constelações. Eu tenho todo um cuidado, um respeito com as pessoas, com a lei, né, com os advogados. Sempre convido os advogados para que ninguém se sinta constrangido ou indefeso. As pessoas participam apoiadas pelos próprios advogados e porque querem só vejo benefícios, né? Mas nem sempre é assim. Então, hoje temos esse desafio de o que é adequado fazer? Quais são os potenciais? Quais são os riscos, eventualmente? Existem riscos? Às vezes a gente ouve falar, até as pessoas que atacam as constelações falam, não tem comprovação científica, né? Sim. Também não tem comprovação científica dos malefícios. Sim, sim. É de ouvir falar, né? Alguém falou que alguém sofreu tal coisa, mas eu mesmo desconheço, né? Mas pode ser que alguém conheça. O próprio nome constelação familiar, né, traz essa questão de é algo esotérico, astronômico, astrológico. Não, as constelações familiares, quando Bert Hellinger vai e experimenta as técnicas, são técnicas de psicologia e técnicas de biologia. A gente sabe disso. Então, é legal a gente deixar bem informado o público sobre essa técnica, sobre a responsabilidade técnica. E falando nisso, por exemplo... Para ser mais seguro em relação a isso, eu considerando todo esse campo, as críticas e tal, eu vejo que o mais interessante é a gente ver a constelação como o Bert Hellinger fazia, sabe? Às vezes ele fazia uma constelação, era algo épico, maravilhoso, profundamente tocante, ele dizia assim, o que eu fiz aqui? Não fiz nada. Elas acontecem por si só. Né? E é interessante essa postura. E realmente eu vejo a constelação como uma técnica, uma abordagem para facilitar o olhar das dinâmicas ocultas. Talvez essa seja a definição mais singela e mais segura. Então, constelação não é fazer tal coisa. É um método para facilitar o olhar. Se o olhar ficar mais claro, se isso trouxer uma clareza, se isso trouxer um maior bem-estar para as pessoas, se trouxer uma luz que mostra um caminho que seja bom para a pessoa, é a constelação acontecendo. Se a pessoa se sentiu constrangida por algo que o constelador falou, ou algo que o juiz, o advogado, o psicólogo, ou quem quer que seja tenha dito, a constelação não foi bem feita. Sim. Apesar de que nem sempre algo bom vai ser bem recebido, né? Temos exemplos de grandes mestres e que não foram bem aceitos por algumas pessoas. Mas o seguro é que a constelação seja feita de uma forma despretensiosa, sem um caráter de obrigatoriedade. Espontâneo. Sem um caráter determinista. Espontâneo. Sabe, olha, a constelação falou isso, então é isso. Não. É a pessoa que... O conflito não pertence ao juiz, o conflito não pertence ao constelador. Sim. O conflito pertence às pessoas que sofrem as consequências do conflito. E essas pessoas é que devem ter
devem ser empoderadas e conscientizadas para resolverem suas próprias questões da melhor forma possível. Então, eu também digo que a constelação não deve servir como prova, o juiz não deve julgar com base na constelação. Até porque a constelação, como método fenomenológico, a gente sabe que quando a constelação mostra uma dinâmica, quando é verdadeira, ela gera um movimento. Sim. Se não gerar movimento, é porque não era aquilo. Se gerar movimento, o que isso significa? Que no dia seguinte já não é mais aquilo, que já se transformou. Então, como é que eu vou julgar com base em uma situação que já não é mais real? E a constelação mostra dinâmicas que estão no inconsciente, que podem ser dinâmicas emprestadas de antepassados, né? A pessoa, na constelação, o representante tem uma postura assassina. A gente pode até observar, olha, isso aí é uma postura assassina, mas não significa que a pessoa seja assassina. O Bert Hellinger observou, inclusive, doenças. Lembro de um caso que era um rapaz que tinha epilepsia. E aí o Bert percebeu que a epilepsia era uma forma dele se controlar, dele não extravasar a raiva, a agressividade que poderia... Então era um jeito dele engolir aquela agressividade, se transformava numa doença. Agressividade causada por uma emoção não resolvida no seu clã, Exato. Dos seus ancestrais. Então não tem como se julgar alguém ou como se punir alguém por uma atitude que um representante manifesta na constelação. Isso seria um absurdo. Isso daria um poder de interpretação. É só alguém dizer que foi aquilo que outra pessoa vai responder. Isso não pode ser feito. Então tem que ter esse tipo de cuidado, que a gente pode até considerar como um bom senso, mas assim é importante ser explicado, né, que a constelação não é para servir judicialmente, pelo menos, que se a pessoa quiser usar para si mesma de outra forma, tudo bem, mas judicialmente não deve ser usado como oráculo ou como determinante do que o juiz deve fazer ou não deve fazer, e nem para determinar o que a pessoa deve ou não fazer. A pessoa é um método para facilitar o olhar. A pessoa olha, fala, faz sentido? Se faz sentido, a pessoa sente. Não depende do juiz ou do constelador, de quem quer que seja, ficar falando, é isso. Observa. Sair da obrigatoriedade, porque a gente percebe que tem gente dizendo que alguns juízes é obrigado. Não. Na crítica, a gente deve olhar a maneira qual ela é aplicada. Então, por exemplo, como o Sam falou, seria uma ferramenta de olhar a mais que o juiz pode ou não fazer uso. Principalmente para servir as pessoas que estão envolvidas no processo. Mas o juiz pode usar para si também, para facilitar o seu olhar, para ver como que ele deve se posicionar. Agora, em relação a considerar como fatos aquilo que aparece na constelação, é preciso ter um cuidado. O juiz deve se basear nas provas dos autos para fazer um julgamento. Então, aquilo que se mostra na constelação pode até mudar o olhar em relação à prova dos autos. Porque o juiz... Não é que a constelação faz com que o juiz seja mais tendencioso. As pessoas são, por natureza, tendenciosas. As pessoas já têm seus emaranhamentos, têm suas experiências, têm suas dores. Então é natural, por exemplo, um juiz que teve uma dificuldade muito grande no casamento e que foi traído e que não sei o que, talvez ele vá julgar um processo, ele se identifique com a pessoa. Tem um viés, claro. Tem um viés, né? Dele, outra pessoa tem um viés, também se identifica mais com a vítima e quer ter um viés punitivo, o outro tem mais de pegar a vítima e de proteger. É normal do ser humano. O que a constelação faz é justamente combater esse viés. Ela facilita que o juiz dê um passo atrás e possa observar o que está por trás das dinâmicas, e aí sim, de forma mais neutra, ele possa olhar para os fatos provados nos autos e julgar com mais isenção. Isso já aconteceu comigo. Eu tive a oportunidade uma vez, eu estava pronto para dar um julgamento numa situação, porque tudo tinha um clamor social. Então as pessoas comentavam, aquela coisa de manifestantes pedindo justiça, né? E eu achava que tinha que punir um determinado cidadão. E aí eu fui constelar com Bert Hellinger. Nossa, que legal. Só isso, né? E constelamos. Foi a primeira constelação que eu fiz com Bert Hellinger, foi desse processo. E a constelação mostrou uma outra dinâmica, mostrou que a pessoa que estava sendo acusada, por mais complicações que ela tivesse envolvido naquela situação, não era ela. Eram outras pessoas que estavam
tramando um golpe para levar vantagem. Aí nesse programa não vai dar tempo de eu E contar a saída. ela acabou sendo vítima. Ela acabou sendo vítima. Ele estava sendo acusado injustamente. Isso foi o que a constelação mostrou, mas eu não poderia julgar contra os autos. Uhum. Então o que eu fiz? Voltei para minha comarca, fui olhar os autos e fazia sentido aquilo que eu estava pensando. Seria um outro um viés. Só que com o que a constelação mostrou, eu li os autos com outro olhar e vi que fazia todo sentido. E que não tinha como punir aquela pessoa, porque realmente a prova era controvertida e ele podia estar sendo vítima em vez de ser algoz, né? O que a gente pode falar mais ou menos é o seguinte, que em todos os lugares tem bons e maus profissionais, em todos os lugares tem certas coisas, mas o que o Sami acabou de falar é, de repente, ele ia cometer uma injustiça. Exatamente. É uma justiça ao contrário, né? E a gente vem do modelo de justiça que é de guerra, que é de briga. Um ganha, outro perde, E essa prática das constelações, sendo bem aplicada por profissionais qualificados, que sejam muito bem treinados, com certeza ela pode ir mudar muito. Primeiro tem que mudar a vida do profissional que está lá fazendo o trabalho, para depois atuar nessa parte da justiça. E a gente viu, Sami, nesses anos, que eu acredito muito, e que tudo na vida começa pela educação. Então, eu sou contador de formação, porque é um professor que me ensinou. Eu sou filho de professor. E a gente viu nesses anos, Sami, que com certeza os bons profissionais que fazem boas formações, eles têm um caminho. E nesta possibilidade ou necessidade de regulamentação, a gente vai fazer um congresso agora, dia 27, 28 de outubro, que tem todo esse viés de alinhar. Porque também tem muita gente que não está alinhado ou faz coisas distintas. Então, para a gente não cometer nenhuma injustiça com ninguém, o campo está aberto e o IBCF, que é o instituto que está fazendo, ele está abrindo espaço para todas as escolas. Tem muita gente boa. E eu acho que na área da justiça ainda está no começo, Sami. Eu acho que você foi um grande pioneiro, mas está no começo. Ainda poucos profissionais qualificados para poder atuar na justiça. E cabem àqueles que estão trabalhando, que nem você falou, de uma maneira voluntária, e que eu concordo com o seu aspecto, que isso tira o custo e tira tudo essa energia da justiça, mas vamos seguir esse exemplo. O Sami está aqui, mas ele tem anos de vivência, anos de experiência. Não dá para uma pessoa que fez um curso de final de semana sair constelando. Então isso é muito sério para quem atua na justiça. E para você que procura a justiça para resolver o seu problema, continue procurando. A injustiça ou a justiça, às vezes, está dentro da nossa experiência pessoal. Mas, Sami, como não temos muito tempo, o que você acha do futuro do direito sistêmico? Então, o que eu vejo de muito importante que o direito sistêmico está promovendo é uma transformação na cultura. Não é só uma técnica, muda a cultura. Então dá para aplicar a técnica, não aplicar, desenvolver novas formas de se aplicar, mas essa cultura ela já é uma realidade. Então mesmo profissionais que não são consteladores já têm contato com os conhecimentos, com a existência dessas leis sistêmicas, às vezes nem sabe que foi Bert Hellinger que inventou, mas o que a gente vê de influencer nas redes sociais falando, já bom, ele aprendeu alguma coisa das leis sistêmicas, porque até pouco tempo atrás ninguém falava disso. Então é uma cultura que está em transformação, tem leis em transformação, tem um projeto de lei que já foi aprovado pela comissão temática da Câmara dos Deputados para mudar a regulamentação em relação ao pedido de alimentos, para que os filhos não sejam parte no processo, porque atualmente os filhos é que pedem, né? Então, ao invés de os filhos serem preservados e de os pais discutirem entre si, o que a lei hoje faz é que o pai ou a mãe que pede alimentos usa os filhos, né, coloca em nome dos filhos para ele discutir uma questão pessoal. Sim. Por muitas vezes a dor é de quem pede. Ela quer simplesmente ser reconhecida, ele quer simplesmente ser reconhecido, e aí ele coloca os filhos traumatizando. Isso. Bom, então tem outras leis que precisam se adequar ou cuja interpretação pode ser mais adequada, né? E que isso está acontecendo. A gente vê com a cultura que hoje reconhece amplamente
a nocividade da alienação parental, né, o combate à alienação parental, a guarda compartilhada. Existe uma evolução no direito que não é necessariamente diretamente ligada ao direito sistêmico, mas essa transformação na cultura está acontecendo. E a constelação é uma ferramenta para que isso seja mais claro caso a caso. Sim. Porque a gente conhece as leis sistêmicas, mas às vezes elas estão ocultas. Às vezes a gente olha para uma situação, a pessoa chega com um problema e fala, e agora? Qual que é a lei sistêmica que está sendo violada? Às vezes é evidente, às vezes não é. E a constelação, ela tem essa didática, ela mostra qual que é e o que a pessoa precisa para se liberar, para ser mais feliz, né? Então, os advogados estão usando esse recurso. Tem milhares de advogados estudando constelações e hoje a pessoa vai procurar um advogado para resolver a sua questão e encontra, muitas vezes, um profissional preparado. Não para fazer o que a pessoa acha que deve ser feito, mas para ajudar essa pessoa a olhar de forma ampla, ajudar essa pessoa a compreender sistemicamente e até a adotar a melhor estratégia, com processo ou sem processo, a melhor estratégia para ela resolver a situação. E quem são esses advogados? Advogados que estudam direito sistêmico, que estudam constelações. E para isso a formação, né, isso que o Inácio está falando, é crucial, importantíssima. Claro. Sem dúvida. Né? Seja para ser um constelador, porque a constelação, eu vejo que em primeiro lugar não é uma profissão. Às vezes a pessoa pode adotar a constelação como profissão. Mas Bert Hellinger nunca tratou dessa forma. Né? Na verdade, ela potencializa o exercício de várias profissões, como do juiz, do advogado, do psicólogo, sem sombra de dúvida, em que pese as baboseiras lá do Conselho Federal de Psicologia. Terapeutas em geral, né? Promotores de justiça, assistentes sociais, pessoas que lidam com gente, coaches, médicos. Não, agora nos coaches, Sammy, se você me permite, vários coaches, principalmente até o pessoal do Arrasta para Cima, a gente vê, né, essa honrar pai e mãe, a gente vê falas sistêmicas do Bert Hellinger, principalmente nesse mundo de consciência. Mas, Sammy, eu sempre sonhei em estar te entrevistando, então já estou te falando isso. Você já me convidou. Calma, um dia aconteceu, o universo conspirou. Que bom. E a Fabi também está aqui, que já consegui uma vez entrevistar a Fabi, que são figuras maravilhosas dentro do direito sistêmico. Mas, Sammy, qual a importância de colocar vítima frente a perpetrador? Para isso, eu vejo que exige um cuidado. Né? Tem que respeitar também, porque existe um medo muito grande, às vezes, e isso precisa ser respeitado. A vítima precisa se sentir segura. Isso. Então, eu não sou favorável a se promover os encontros entre vítima e perpetrador de qualquer jeito. Em alguns casos, isso vem sendo feito, e não com constelações, mas com justiça restaurativa. Isso. E com grande êxito. Tem casos assim lindos que a gente vê entre esses encontros de vítima e ofensor e que trazem assim, uma libertação para as vítimas, né? Através dos círculos de construção da paz. Existem métodos que trabalham com isso, mas é preciso ter cuidado. E nesse cuidado, a constelação pode ser muito útil. É isso que eu ia te perguntar. Dá para pôr um representante para a vítima e um para perpetrador antes de fazer a realidade? Pois é, antes de se fazer esse encontro, ou às vezes não é nem possível fazer o encontro. Claro. Né? Às vezes é questões de segurança, mas dá para a pessoa se defrontar com o perpetrador. Quando se defronta com a vítima, mesmo que seja um representante, ele pode ter contato com um pouco da dor dessa vítima e com as consequências dos seus próprios atos. Sim. Então, frequentemente tem gente agora fazendo constelações em presídios e tem vítimas que não estão ali, mas essas vítimas precisam ser vistas. Sim. Não adianta a pessoa cumprir uma pena como se não tivesse uma vítima envolvida. Como se houvesse dor, né? Se não tenha causado a dor. Ela acha que a pena é só um cálculo matemático da pena e aquilo não resolve nada, porque a pessoa se sente injustiçada. Ela precisa, para que a pena seja eficaz, no sentido de uma transformação, para que a pessoa não reincida, ela precisa olhar para a dor daquilo que ela fez. Então a constelação é uma ferramenta que viabiliza isso. Seria uma prótese, você colocar, você pode constelar a vítima e você colocar representante da vítima, do perpetrador e dos sistemas que causaram essa troca de emoções. É possível isso? É possível. Que legal. Dependendo da condição da vítima,
às vezes fazer por via indireta também, Sim. né? Por exemplo, a mãe da vítima olhar para o perpetrador, o próprio advogado, o terapeuta, para compreender melhor o próximo passo, né? Tudo isso exige um cuidado. Quando envolve violência, envolve traumas, isso também exige uma capacitação adequada do profissional. Agora, um bom treinamento em constelações inclui isso também. Né? E aí que eu sempre coloco nesse debate de constelação a importância de nós, facilitadores, terapeutas, sustentarmos polaridades. Toda técnica vai ter um percentual de rejeição, que às vezes grita muito mais do que esse percentual que está trabalhando, que está fazendo um serviço de qualidade, prestando algo de qualidade no campo, né, social brasileiro, jurídico. Então, eu gostaria de pedir para você, telespectador, para você, profissional, olhar para essas polaridades, olhar qual é o fundamento da crítica, olhar qual é o fundamento da técnica, como ela demanda, para que a gente possa respeitar um trabalho sério, maravilhoso, e a gente sabe de muito resultado. Sami, 27 minutos ali, já estão avisando que cortou. Gratidão. Se cortou, está cortado. Eterna, cara. Eu me sinto realizado. Olha, eu já entrevistei Mimansa, né, com o Inácio, me deu essa alegria. Você, nos próximos programas vamos ter a Fabi, que está aqui. Então, quer dizer, quanta gente bacana. Então, tenho gratidão a Bert Hellinger, gratidão a você, ao Inácio que me convidou e aos meus pais. Esse é o que eu posso dizer. Bora lá, depois de tanta babação de ovo, obrigado, Sami. Muita. Acompanhe o nosso programa, compartilhe, passe para todo mundo, que aqui a gente traz informação positiva. Eu posso te ajudar, tamo aí.